se nós olharmos para a Bíblia como um todo, nós veremos que a Bíblia, ela é uma história de amor, porque nós estávamos vivendo o tempo do advento, alguns dias atrás, nem quase um mês, alguns dias atrás. E o tempo do advento era um enamoramento do Deus que vinha. E nós sabemos que Deus veio, o amor veio para a sua amada. Mas se não houver um amante, não há um amor. Ou seja, em outras palavras, se nós não estivéssemos, ou se nós não estamos naquela esperança, nós não o encontramos. E é por isso que a igreja, já nesse início, nesse segundo domingo, ela reveste de verde. O verde é o verde da esperança, mas não é a esperança de um pensamento positivo, não é a esperança de ter aquela expectativa, não é a esperança de trazer energias legais. Isso não é esperança. A esperança, ela é teologal, é a terceira virtude teologal. E telo. Então, Theos, Deus. Então, é saber colocar os olhos em Deus. Isso é esperança. Então, nessa semana, nós já víamos o início do tempo comum. Os primeiros passos de Jesus. Mas hoje se dá, então, de maneira assim mais profunda, o que Jesus veio fazer. E nessa festa de casamento, antes de nós adentrarmos nela propriamente dita, é necessário que nós tenhamos os nossos olhares no Apocalipse. É o mesmo autor que escreveu o Evangelho, João. E quando João, lá no capítulo 19 do Apocalipse, ele escreve às comunidades, ele diz assim: felizes, e nós repetimos em cada santa Eucaristia que nós celebramos, felizes os convidados a participarem das núpcias do Cordeiro imolado. Felizes os que vão participar dessa festa. Mas essa festa que São João nos fala no finalzinho da Sagrada Escritura, ela está presente, o início dela está aqui. Essa é a festa desse casamento, aonde a divindade, ela concatena, une com a humanidade, a misericórdia com o pecado, aonde a divindade, ela assume a natureza corruptível. E assim nós vemos o casamento. Um casamento, no primeiro momento, não um casamento apenas ele civil. Se o ato civil for visto aqui, ele é muito pequeno. Mas aqui é necessário que nós vejamos um casamento de um carisma. Ou seja, aqui nessas páginas da liturgia de hoje, nós vemos sim uma conversão, mas Jesus que nos leva a uma salvação. Ele não quer que nós sejamos simplesmente convertidos, mas que nós sejamos salvos. Então, o Evangelho inicia: houve um casamento em Caná, na Galileia. Nós sabemos que Caná, ele está mais voltado mais para o oeste, de Cafarnaum. Nós sabemos que durante a semana Jesus estava em Cafarnaum. Então, agora ele está presente em Caná, uma cidadezinha pequena, um povoado, apenas na época do acontecimento,
tinha por volta de 8.000 habitantes. Então, uma cidade pequena. E o Evangelho diz: a mãe de Jesus estava presente. E depois que fala que a mãe de Jesus estava presente, nos fala e nos narra que a festa estava acontecendo e de repente a alegria terminou e depois ela intercedeu, pediu ao seu filho, o vinho voltou e eles se alegraram novamente. Esse é um pouquinho do resumo da liturgia de hoje, né? Mas notem que existe alguns passos para nós chegarmos nessas bodas de Caná. Existem alguns passos que nós devemos realizar para nós estarmos com Deus. Estarmos selados, concatenados, como eu dizia, por Deus. Existe um grande escritor chamado C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples. Ele vai dizer que o cristianismo nós só compreendemos, só degustamos, somente entendemos, se nós olharmos de dentro. Se nós estivermos do lado de fora, nós não enxergamos. Então, vamos adentrar no Evangelho para ver esses passos. Precisamente são 3 passos que o Evangelho nos convida a vivermos para estarmos com Deus. O primeiro momento é um reconhecimento. Reconhecer quem está no casamento. Esse é o primeiro passo. Então, percebam, o Evangelho inicia da seguinte maneira, né? Falo pela 3ª vez. A mãe de Jesus estava presente. Essa mãe é a Virgem Maria. Ela estava presente. Um grande homem da igreja, chamado Fulton Sheen, ele vai dizer que se o matrimônio, seja sacramental ou seja místico, se o matrimônio, se as nossas ações do nosso dia a dia não está presente a Virgem, a mãe, a festa não acontece, a alegria não sucede. Talvez algumas pessoas assim, querendo fazer um certo ecumenismo, uma união de religiões, algo do tipo, né? Vai dizer assim, não, porque tem uns que não creem na Virgem Maria, alguns não acreditam em Nossa Senhora. Então é necessário que nós sejamos politicamente corretos e sejamos educadinhos e obedeçamos a todos. Ora, isso é negar o cristianismo, isso é cuspir nos mártires, isso é negar os santos, isso é negar o magistério, isso é negar Cristo que um dia foi crucificado na cruz. Porque se ele veio, ele não veio do nada. Se ele veio na terra, e nós cremos que ele veio, ele nasceu. Ele não nasceu de uma grama, ele não nasceu do nada, fruto do acaso. Ele nasceu de uma criatura, de uma pessoa. E essa pessoa é a Virgem Maria. Então notem que o evangelista, ele já enfatiza como uma protagonista, como aquela pessoa importante. A mãe de Jesus estava presente. E num segundo momento, o evangelista vai dizer, quase que esquecendo, né? Assim, somente para lembrar, e também Jesus, e também os discípulos. Então aqui nós não estamos rebaixando Jesus, aqui nós não estamos deixando para trás o próprio Senhor, não. Mas se nós queremos exaltar o Senhor,
é necessário nós recorrermos à sua mãe. Perceber de onde ele veio. Ter esse reconhecimento. A mãe é aquela que faz o proagnóstico, ou seja, antecipa o que está faltando. Creio aqui que tem muitas mães, né, na Assembleia. Então vocês sabem muito bem disso. Talvez melhor do que eu. Talvez não, melhor do que eu. A criança, quando ela ainda nem balbucia palavrinhas, apenas chora, a mãe tem que descobrir se ela chora porque está com dor de barriga, se ela chora porque fez xixi, cocô, tem que trocar a fralda. A mãe tem que descobrir se ela chora é porque a barriguinha está vazia, está querendo leite. A mãe tem que descobrir se a criança está chorando porque ela está com cólica. Quando a criança está um pouquinho mais grandinha, a mãe tem que descobrir se ela chora porque os dentinhos estão nascendo. A mãe é aquela que faz o proagnóstico, ou seja, ela tem que ser a hermenêutica, fazer a leitura, sem saber, sem compreender. A mãe é aquela que pega o seu filho, o pai também, mas vamos ficar somente na figura da mãe, né? A mãe é aquela que pega a criança e conduz ao médico e fala: doutor, ó, está assim, assim, assim acontecendo. A mãe não é o médico, mas a mãe leva ao médico. Maria não é o médico, mas Maria leva ao médico, que é Deus. Ora, Jesus é Deus. E nesse momento que Maria leva a criança até o médico e fala que ele está tendo, Maria está olhando para nós e dizendo: olha, meu filho, eles não têm mais vinho. Talvez nós pedimos as coisas para Deus e nós não somos atendidos porque nós não nos conhecemos. Talvez nós pedimos aquilo que não é para nossa conversão. Isso não vai fazer algo em nós. Muito pelo contrário, vai nos trazer, certo, uma alegria, talvez até meio que instantânea, mas depois dali vem uma dificuldade. Então, nada melhor do que nós entregarmos a nossa vida para aquela que nos conhece. E uma vez que ela nos leva até seu filho, ela vai dizer: olha, ele, ela, está assim, porque a talha dela está vazia. A alegria que ele, ela tinha, terminou, acabou. Então, meu filho, faça a transformação, mude o que está nele, nela, em algo bom. Aqui abrindo parênteses, a festa do casamento oriental, ou seja, da cultura de Jesus, não era como o casamento nosso, ocidental. Nós nos programamos para casar, fazemos o casamento, a cerimônia, e consequentemente, né, alguns sim, outros não, independente. Depois do matrimônio, depois da celebração, depois daquele culto que nós fazemos, aí sim nós vamos para uma festa. E essa festa, assim, ela é algo momentâneo. Para a época de Jesus, não era assim. Era uma preparação. Era uma cortesia que fazia entre os
convidados. Ou seja, havia o casamento, mas depois aqueles que tinham mais condição de vida, aquele casamento prolongava por 8 dias, literalmente. Os mais simples, os que não tinham condição financeira, eles faziam casamento e o casamento se prolongava por 2 dias. Ou seja, a festa era para conviver. É interessante aqui que nessa festa, o mestre-sala, ele não percebeu que o vinho estava terminando, que estava acabando. O mestre-sala era o responsável da festa. Ele era o buffet. Ele que estava assim coordenando o que estava acontecendo, o que estava entrando, saindo. E ele não percebeu. Era a responsabilidade dele. E passou despercebido. Ele não notou. Mas quem reconheceu foi a mãe. A mãe que reconheceu que ali estava faltando a alegria. Então, o primeiro passo, reconhecer. Segundo momento, obedecer. Depois que Maria, então, ela viu que a festa estava acabando, porque não tinha mais alegria. Se para nós, se o vinho terminasse, ou se o salgadinho termina, ou se algo ali acaba, termina a festa, cada um vai para sua casa, pronto, acabou. A festa terminou. Mas para a cultura de Jesus não era assim. Era uma falta de educação não ter alimentos. Aqui nós estamos falando do alimento material, né? Mas já vamos pensando no alimento espiritual. Então era uma falta de educação faltar um alimento para um convidado. Então, nesse momento que falta, Maria olha para Jesus e fala: eles não têm mais vinho. E Jesus, então ele diz: mulher, por que dizes isso a mim? A minha hora ainda não chegou. Algumas pessoas podem achar que foi uma deselegância que Deus fez para com a sua mãe. Mas ali, naquele momento que Deus disse isso, que o Filho de Deus falou isso, Maria, olhando nos olhos de Jesus e vendo a face do seu filho, compreendeu muito bem a lição que Jesus estava dando para ela. Nós já sabemos que essa hora é a hora do Calvário, a hora da cruz. Mas, sem entrar nesses detalhes, que já é rotineiro, né? Que quase todos homiliaças falam, né? E delonga nessa parte da hora. Vamos pular essa parte. Quando Maria viu Jesus, e Jesus falou essas palavras, ali ressoava no coração de Maria a seguinte mensagem: é verdade, não chegou a hora do meu filho, porque a hora do meu filho é a hora da crucifixão, é a hora da perseguição, é a hora da instituição da Eucaristia, é a hora que eu irei entregar ele para o mundo, é a hora que ele vai salvar a humanidade. Mas é verdade que nem todos compreendem que ele é Deus. Todos compreendem que ele é o Filho do homem, o homem com H minúsculo, né? A humanidade. Não um filho de Deus. Então os que estavam ali, Pedro, Natanael, André, Tiago, João, os que estavam ali, os inícios dos seus apóstolos, né, dos seus discípulos, dos seus seguidores, ainda não tinha compreendido que Jesus é Deus. Eles viam que Jesus é um homem bom, um homem legal, um homem diferente.
mas eles não compreendiam que Jesus é o próprio Deus, é o Deus que se fez homem, e por isso Jesus. Então Maria, ela fala, a única frase de Maria que existe na Sagrada Escritura. Maria aparece por mais 3 vezes na Sagrada Escritura. Lá no capítulo 19 do próprio Evangelho de João, estava de pé Maria, sua mãe, ao lado da cruz, a outra Maria e Maria de Cleófas, Maria Madalena. Depois, lá no Apocalipse, no capítulo 12, aparece novamente essa mulher, mas gloriosa, aquela que pisa a cabeça da serpente. Mas a única palavra, ou frase, de Maria, foi aqui, nesse evangelho. Ela diz, Roti am lege, faça tudo o que ele disser. Aí vocês podem dizer assim, tá bom, padre, eu já entendi, até aqui eu compreendi, mas para me fazer tudo que Jesus me pede, eu não consigo, porque viver os mandamentos, viver assim, as virtudes, viver o amor ao próximo, é muito esmagante, é muito difícil. Não, mas a minha resposta é a seguinte, Jesus está pedindo uma coisa muito simples, somente que você encha as talhas de água, ou seja, da sua miséria, do seu pecado. A transformação da sua miséria em misericórdia não é ato seu, não é ato meu, não depende de nós. A transformação é dele. É ele que vai transformar. Então notem, ele só transforma se nós tivermos uma coisinha nessas talhas. Aquilo que dizia a segunda leitura, unidade. Se nós estivermos na cabeça. A diversidade de dons são muitas, são várias. Uns falam, outros pregam, outros anunciam, outros têm o dom da língua, do discernimento, da profecia, e sucessivamente, Paulo faz uma lista de virtudes. Por passagem, é aqui que São Tomás de Aquino baseia para escrever sobre a caridade, os carismas, como que a pessoa vive a caridade. Enfim, então fecha parênteses. Se nós estivermos tão unidos a Ele, se nós estivermos presos na cabeça, colados na cabeça, aí nós conseguimos fazer o terceiro passo. Nós já reconhecemos, obedecemos, e agora o terceiro passo é oferecer. Oferecer a minha vida, oferecer a minha existência para Deus. E ali naquele momento ele transforma essa água íspida, essa água sem sentido, em um vinho da alegria. Que no dia de hoje, que Jesus nos apresenta esse seu primeiro milagre, o seu último milagre vai dizer que é a ressurreição de Lázaro. Então, o primeiro milagre, que Jesus multiplica a água em vinho, que muda a água em vinho, possa nos acompanhar durante todo esse novo ano, para compreendermos quem é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.